Esse comentário aqui, na verdade, a gente volta a alguns vídeos. Esse aqui é um comentário um pouco antigo, na verdade. Esse comentário de um vídeo antigo, falando sobre a Agatha Christie censurada por linguagem ofensiva. Foi uma questão que vira e mexe a gente vê por aí, né? Que é uma editora que às vezes se recusa a postar, ou se recusa, não, ou para poder publicar autores mais antigos, assim, né, de épocas em que talvez o cuidado, ou algumas coisas eram naturalizadas e que hoje a gente já vê a problemática disso, né, no caso da escravidão, né, coisas básicas e leves. Então algumas editoras tendem a fazer uma espécie de limpeza, vamos dizer assim, do conteúdo e remove algumas partes, algumas passagens ou algumas palavras que possam ser consideradas, vamos dizer assim, ofensivas. Claro, a gente tem que lembrar que essas obras são feitas dentro de um contexto social, de uma outra época. Isso não quer dizer que não justifica que a gente tem que passar pano e falar, não, tá tudo certo, pode falar mesmo, tá ali. Eu acho que tem duas formas de abordar isso, né? E aí eu já vou comentar um pouco sobre isso, mas vamos ver o que disse aqui a Mika Raíssa. Acho que é esse o nome, vamos ver. Eu não apoio a mudança das expressões problemáticas nas obras, ou seja, ela é contrária à editora cortar algumas partes ou editar algumas partes, mudar as palavras que foram feitas no texto original para publicar o livro de novo. Ela diz assim: pois como saberemos que o autor era de fato racista? Por exemplo, sempre os livros dela pela HarperCollins, no caso da Agatha Christie, né? E hoje fui ler em outra editora e fiquei chocado com as expressões racistas. Eu me intitulava grande fã da autora sem saber o que ela propagava de fato. Isso é muito perigoso e estava até cogitando colocar o nome da minha filha de Agatha e depois dessa me recuso. Enfim, poucos falam sobre isso. Bom, a questão de dar o nome da sua filha em homenagem a Agatha aqui fica a seu critério, mas acho que a gente tem que também lembrar que ela não é que ela divulgava esse tipo de coisa. Ela perpetuava ou reproduzia linguisticamente um comportamento social que era comum na época. Como eu disse, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar isso como normal. O que eu acho que é mais produtivo, como ela disse, ela lia de outras pela HarperCollins e nunca soube desses termos. Então, para ela, esse assunto pode ter sido até um choque para ela, já que ela nunca viu a Agatha Christie soltando expressões racistas aí à torto e direito nos seus livros. Então, o que eu acho que é interessante, que seria produtivo para fazer com que essa autora continuasse sendo lida, mas que as pessoas tivessem consciência do contexto que ela estava, o que ela reproduzia naquela época, é deixar notas de rodapé, tentar colocar explicações. Então, deixar o livro no original, mas tornar elucidar, tornar claro que essas passagens não são passagens assim livres de problematização. A gente tem que problematizar e questionar. E aí no livro você pode colocar marcas de rodapé explicando como que se via a questão racial naquela época, por que ela usava essa palavra e não falava uma outra palavra, talvez que a gente achasse mais leve ou coisa assim. Eu acho que esse tipo de explicação educa mais do que você apagar, porque se você apagar, é como ela disse, você acaba mascarando, e aí eu acho que sim é passar um pano porque você tenta, por uma questão comercial, para não ter problemas, polêmicas né, comerciais que afetem as vendas da reedição dos livros, você tenta limpar a imagem da pessoa para que ela não pareça racista. E a gente tem que lembrar que uma boa parte, ou assim, não quase, não todo mundo, mas uma parte das pessoas da elite branca do século passado, que produzia literatura, por exemplo, era racista, não porque ela conscientemente achava que, vamos dizer assim, que negros eram inferiores. Vamos deixar assim. Pode ser que seja o caso, e muitas vezes vai ser o caso, mas às vezes é um comportamento irrefletido. A pessoa está numa situação, num ambiente em que ela não vê aquilo como um problema, ela vê como uma parte natural. Isso não deve ser aceito. A gente tem que achar que isso é legal, mas tem que entender o porquê do não questionamento de algumas posições. E a gente tem que olhar, claro, se o autor defende abertamente esse sistema, diz assim, não, é isso mesmo. A gente pode ver, por exemplo, em Adam Smith, esses autores aí, eles defendiam, assim, na cara dura, o sistema escravagista, que achava que era assim mesmo que tinha que acontecer as relações comerciais, relações sociais com algumas pessoas, de algumas etnias. Então, quando há uma defesa, uma apologia clara de um certo sistema de escravatura, por exemplo, racista, aí acho que é bem óbvio que as pessoas estão divulgando. O objetivo dela é divulgar esse tipo de sistema, ou seja, defendendo ele na existência desse sistema. E aí, por isso que acho que autores, por exemplo, que só reproduzem dentro do seu contexto social comportamentos racistas, mas sem que esse seja o foco da divulgação da sua arte, talvez não seja ali o intuito de divulgar aquilo. Então, não acho que é um problema necessariamente consumir esse tipo de autor. Eu acho que a gente tem que sim que ser responsável e esclarecer por que se usou esse tipo de termo, o que na época se entendia como esses termos, para que as pessoas tenham muito claro
como que funcionava e como que essa autora ou autor via a sociedade naquela época. Mas acho que realmente tirar o termo do livro faz com que você apague a memória das pessoas que sofreram com a escravização e deixe a barra limpa, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que nunca sofreram isso e querem consumir a Agatha Christie sem nenhum peso na consciência, vamos dizer assim, ou sem nenhuma reflexão social, crítica social do contexto da Agatha Christie. Então, em respeito às pessoas que sofreram e sofrem até hoje como descendência dessa marginalização e dessa escravização, eu acho que é justo, nada mais justo que explicar o contexto e sem apagar, para deixar bem as claras o que aconteceu, a história viva ali, para que se continue questionando e discutindo essas questões. Não apagar a história como se ela nunca tivesse acontecido, porque o apagamento da história só vai beneficiar quem nunca foi afetado por essas questões, né? Quem já estava sendo beneficiado pela essa divisão racial, por essa estrutura escravagista e racista que nós tínhamos no mundo todo, especialmente no Brasil, né? Que foi um grande centro de irradiação do escravo, né? O comércio de escravos era o produto mais lucrativo, infelizmente o produto mais lucrativo do Brasil por muito tempo, né? Tá certo? Então esse vídeo é um vídeo um pouco mais antigo. Eu falo ali sobre a questão do racismo, eu explico exatamente o que eu tô explicando agora, eu explico com mais trechos ali, e aí você pode dar uma olhada nesse vídeo, eu recomendo, que é um vídeo bem legal. Eu particularmente acho que foi bem interessante. Se eu não me engano, foi um dos primeiros de língua afiada, foi quando eu comecei a fazer esse quadro de comentar notícias de forma um pouco mais rápida, assim, sabe? Sem preocupar tanto ali com a edição, e aí acabou dando origem até esse formato que nós temos hoje, que é o formato que me permite fazer mais vídeo, né? Se eu tivesse que fazer aqueles vídeos como no começo do canal, que eu tinha que editar, colocar texto, cortar aqui, ali, fazer o textinho na tela para vocês verem, colocar imagem, tudo isso dava tempo. Seria impossível produzir mais de 2 vídeos por semana, e olhe lá, né? Isso eu mal consigo fazer às vezes com esse formato, então a gente sabe que é bem difícil, né?